consegui um investidor para colocar $1,5 milhão no próximo filme dele. Oi pessoal, eu sou o Regis Terêncio e eu vou tentar falar em 15 minutos sobre como eu passei de mendigo a ator e produtor de Hollywood usando uma técnica que eu chamo de networking invertido. Março de 2008. Eu tinha mais ou menos uns 20 anos e pela primeira vez na minha vida eu estava entrando no avião para sair do país, para sair do Brasil. E na real, na época, o consulado americano ainda nem tinha o agendamento eletrônico, né? Então o visto demorava muito mais para sair. Mas eu consegui o meu visto para os Estados Unidos em 2 dias, porque eu tinha uma carta assinada pelo vice-presidente da Microsoft dizendo que o Bill Gates e a Microsoft ficariam agradecidos se o consulado americano me concedesse aquele visto. Então, foi assim que eu pisei pela primeira vez nos Estados Unidos, representando o Brasil como um caso de sucesso para apresentar meu projeto de storytelling educacional para o Bill Gates e outros líderes das Américas. Eu não falava inglês fluentemente na época, na verdade eu nem falava inglês na época, então eu tinha um intérprete simultâneo me traduzindo. Mas eu tentei falar uma única frase para conseguir me conectar, quebrar um pouco o gelo, e a frase que eu falei foi que as praias do Brasil são mais bonitas que as praias dos Estados Unidos. Mas, aparentemente, eu não sabia pronunciar direito a palavra praia. Bom, quem fala inglês vai entender o que deve ter acontecido, e quem não fala inglês tem que aprender, porque foi justamente esse o motivo da Microsoft não poder estender o contrato comigo. Eu perdi minha oportunidade de continuar trabalhando na Microsoft porque eu não tinha inglês. Eu decidi que eu nunca mais ia perder nenhuma oportunidade na minha vida por causa do bendito inglês. E 2 semanas depois disso, eu já estava morando na Irlanda, pegando moeda na rua, porque eu fui meio, do jeito que dava pra ir mesmo. Então eu tava pegando moeda na rua, comendo com os mendigos, e teve um dia, logo nesse início, que eu lembro que eu tava pulando dentro de um latão de lixo, revirando comida de um restaurante que, ironicamente, ficava atrás do prédio da Microsoft na Irlanda. E eu lembro que eu tava dentro daquele latão de lixo, né, com macarrão, molho de macarrão na minha calça inteira, que aliás era a única calça que eu tinha, revirando comida ali e olhando para aquelas pessoas no prédio da Microsoft, dentro dos escritórios, né, com ar-condicionado, pensando que há 2 semanas atrás eu estava ali também. Mas eu não pensei nisso de uma forma trágica ou de escorrer lágrima, entendeu? Não foi nada disso. Eu pensei nisso com orgulho do que eu estava fazendo, porque eu estava indo atrás do meu sonho, eu estava indo atrás do que de fato queima dentro de mim. E eu olhava para aquelas pessoas, sabe, dentro daqueles escritórios, e eu pensava quantas daquelas pessoas estão ali agora infelizes, porque ali não é exatamente onde elas gostariam de estar. Quantas daquelas pessoas teriam coragem de estar fazendo o que eu estou fazendo aqui agora, coragem de fazer o que for necessário, custe o que custar, para ir atrás dos seus sonhos. Eu imagino que não muitas dessas pessoas. Mas você sabe que você também corre o risco de fracassar na sua profissão fazendo o que você não gosta. Então por que não correr o risco fazendo o que você ama? E eu sabia que eu estava no caminho certo. Então vamos lá que está chegando a parte boa do networking invertido. O networking invertido, então, ele é um pontinho de uma técnica maior e mais completa que eu desenvolvi na minha carreira e que eu chamo de artista invertido, que é a técnica completa, mas como não dá tempo de falar dela toda, eu vou focar aqui só nessa parcela que é o networking invertido, que é justamente você ir contra a maré, contra o que todo mundo está fazendo, contra o que todo mundo diz que é networking, e você ousar a ideia mais absurda e que pareça mais ridícula e difícil, porque na real essa é a mais provável de dar certo. Então, primeiro, cara, as verdadeiras conexões não surgem da troca de cartões, mas sim de amizades e relacionamentos verdadeiros.
Então, esse é o tipo de conexão que é eficaz e isso é o que você quer. Você, obviamente, você não vai dar conta de ter esse tipo de conexão com 1000 pessoas, nem com 100 pessoas, nem com 20 pessoas, não tem como você fazer isso. Porque toma muito tempo. Então você tem que escolher uma pessoa para você fazer isso, 2 pessoas, mano, 3 pessoas no máximo se você for muito ninja, mas eu acho que uma pessoa só é o ideal e investir nesse contato. Mas o que a maioria das pessoas fazem quando falam de networking ou quando elas querem se conectar com alguém? Então elas vão em eventos para trocar cartões, elas ficam nas redes sociais adicionando depois as pessoas, os diretores, os produtores, essas pessoas influentes ou autoridades no ramo dela, começam então a mandar mensagem para essas pessoas, pedem para que elas vejam o seu material, ou então o clássico, elas pegam e mandam alguma mensagem do tipo: pô, vamos gravar alguma coisa junto? E não sei se você já fez isso, mas talvez você já fez isso com a melhor das intenções. Mas o que o diretor, o produtor ou a pessoa influente escuta quando você manda uma mensagem dessa para ela é o seguinte: você quer que eu trabalhe de graça para você e crie, desenvolva, escreva o roteiro, levante a grana, produza, dirige, grave, edite, lance, distribua ou curta um videozinho, sei lá, qualquer, para que essa sua cara de jumento apareça no meu material. É isso que você quer? Não, obrigado. Então, assim, eu não sei se você já usou esse tipo de abordagem, mas se sim, você está fazendo isso errado. Então, não peça por jobs, não se meta, não tente se incluir à força nos projetos da pessoa com quem você quer se conectar. Não crie essa responsabilidade no ombro dessa pessoa, não crie nenhuma responsabilidade para essa pessoa com quem você quer se conectar, entendeu? Porque você tem que, na verdade, facilitar a vida dela, você tem que ser um adicional para ela, algo que ela quer. Ao contrário disso, então, o que você tem que fazer é você criar essa demanda para você mesmo. Você gastar o seu tempo e você trabalhar de graça para pensar e estudar sobre essa pessoa que você quer se conectar, até você descobrir o que ela precisa, o que talvez ela pode querer, para daí então você poder oferecer isso para ela e adivinha, daí ela vai querer estar perto de você, ela vai precisar de você, ela vai querer se conectar com você. Tá entendendo onde vai chegar? Nesse processo, ela vai ficar mais próxima de você e vocês vão criar um relacionamento que talvez seja só profissional, mas provavelmente vai virar uma amizade muito forte. E é o que aconteceu comigo na maior parte das vezes onde eu apliquei esse método. Então vamos lá. Conexão estratégica. Quais são os 3 pontos principais do networking invertido? Então, ponto número 1, você tem que identificar com quem você quer se conectar. Quem que é essa pessoa influente no seu ramo que você, ou quem que é essa pessoa que já está aonde você gostaria de chegar. Então, ponto número 2, você tem que estudar essa pessoa, estudar muito, pesquisar tudo que você puder sobre ela para você conseguir descobrir o ponto número 3, que é o que talvez ela queira, o que ela pode estar precisando, o que você pode oferecer para acrescentar valor para essa pessoa, sem que ela tenha trabalho nenhum, ok? Então esses são os 3 pontos. E talvez, eu entendo que talvez tudo isso ainda esteja um pouco nebuloso para você, um pouco abstrato. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou te contar 2 histórias minhas, de exemplos de vezes onde eu apliquei isso, esse networking estratégico, e foi o que me levou de mendigo na Irlanda até ator e produtor aqui em Hollywood. Então a primeira história começa em junho de 2010. Eu tinha já uns 23 anos e eu já tinha voltado para o Brasil, já estava fluente em inglês, já tinha me formado em um curso de cinema que eu consegui fazer quando estava lá na Irlanda. Mas beleza, estava no Brasil, eu queria trabalhar com filmes, esse era o meu objetivo. E não tinha essa indústria ainda quente de filmes no Brasil, e então eu precisava ir para Hollywood. Mas me diz uma coisa, como que você vai conseguir qualquer oportunidade em Hollywood se você não for o Wagner Moura, se você não for o Rodrigo Santoro, se você não tiver grana para se bancar lá ou quem te indica? Como que você vai conseguir fazer isso? E daí eu pensei, se eu não tinha forças e nem recursos para ir até Hollywood,
eu precisava de alguma forma fazer com que Hollywood viesse até mim. Eu precisava fazer com que Hollywood olhasse para mim. Eu precisava fazer com que Hollywood me quisesse sem eu ter que pedir, falar ou abrir a minha boca. Foi aí que começou a minha fase número 1, que é a fase de pesquisa, de descobrir com quem eu precisava me conectar. Então o que eu precisava fazer primeiro era estudar o terreno, né? E o que eu fiz? Eu comecei a juntar dinheiro, eu juntava dinheiro, fazia meus bicos no Brasil, o suficiente para eu conseguir comprar uma passagem aérea, e daí eu pegava meu saco de dormir e ia para os Estados Unidos para ficar de 3 a 5 dias, dormia na rua, ou em lobbies de hotéis, ou eu voltava para o aeroporto para dormir no aeroporto, vendia origami de manhã para conseguir comprar um hambúrguer e comer, e durante o dia eu ia para festivais de filmes para fazer contato. Não só para fazer o networking superficial, né, de troca de cartões, mas para sondar mesmo a área e conhecer, ver como que aquela roda girava, ver como que aquele sistema funcionava, o tipo de pessoa que frequentava, como que era a noite de premiação, quais eram os diretores, os produtores, os agentes que iam naquele lugar, como que eles se comunicavam, como que eles interagiam, enfim, cara, estudar, sondar, eu fazia anotações de tudo isso, pegava o cartão dessas pessoas e daí eu tinha um bloco de anotações, eu escrevia coisas que eu tinha aprendido sobre aquela pessoa, ou se eu escutei ela falando que gostava, cara, eu anotava tudo. E depois eu começava a estudar e pensar quem daquelas pessoas que eu deveria me conectar e focar nisso. Então eu sabia que eu queria descobrir com quem eu queria me conectar, eu queria descobrir qual seria a necessidade dessa pessoa para então poder fazer uma oferta e suprir essa necessidade. E foi aí então que eu inventei no Brasil um concurso chamado de Sua Ideia Pode Virar um Filme. Esse era um concurso onde as pessoas de qualquer parte do Brasil poderiam mandar a sua ideia e eu ia pegar a melhor ideia e ia transformar em um filme, em um curta-metragem. Mas eu queria mais do que isso. Eu queria usar esse concurso para fazer a minha conexão, para ser minha primeira ponte para Hollywood. Então, eu tinha um amigo que estava me ajudando a organizar esse concurso e eu falei para ele, cara, o que você acha da gente falar com algum festival de cinema nos Estados Unidos se eles querem patrocinar nossa entrada no festival deles pra gente divulgar eles no Brasil? E o meu amigo falou assim, mano, divulgar eles no Brasil? Tipo, como assim, meu? Ninguém sabe do nosso concurso no Brasil, a gente acabou de criar esse concurso, ninguém sabe disso além da nossa família e dos nossos amigos mais próximos. Qual que é seu plano? Ligar para eles, um festival já estabelecido, e perguntar se eles querem nos patrocinar a troco de nada? E daí eu falei, é. E eu fiz isso e funcionou. Eu liguei para eles, eu ofereci isso para eles, e eu acho que eles acharam essa ideia tão ridícula, tão absurda, tão ousada, que eles toparam patrocinar a gente e ofereceram entrada e hospedagem para mim e para o vencedor do concurso lá no festival deles. E na verdade foi melhor que isso, porque eles também me deram 5 minutos para falar na cerimônia de premiação do festival. Sabe a noite do carpete vermelho, onde estão todos os diretores, os produtores, os agentes, os atores, está todo mundo lá para receber os prêmios. Eles me colocaram no palco como autoridade na frente de todas as pessoas para falar por 5 minutos. E eu falei. E o que aconteceu foi que no final dessa premiação vieram alguns diretores e produtores falar comigo. Viu, a gente gostou muito do que você falou. Bom, a gente tem tal projeto de tal filme e a gente gostaria de saber se você gostaria de participar. E daí eu falava mais ou menos assim. Ok, manda esse material pro meu agente, daí depois a gente conversa. Meu, eu nem tinha agente. Mas foi assim que eu fiz o meu primeiro trabalho
em Hollywood. Enfim, esse foi meu primeiro exemplo de como eu apliquei o networking invertido, e eu acho que já está começando a fazer sentido para você, mas eu vou agora te contar mais um exemplo antes da gente finalizar aqui, porque eu sei que já está acabando o tempo, mas tem muito mais coisa que eu gostaria de contar, mas não dá tempo, tudo bem. Então a segunda história começa em agosto de 2013, eu tinha aí mais ou menos uns 26, 27 anos. Eu assisti na internet uma série chamada The Record Keeper. Mankind has just defected. Cara, eu fiquei fanzaço dessa série. Eu descobri que ela foi cancelada. E daí eu fiquei decepcionado, né? Porque não ia ter mais, não ia ter a segunda temporada. Eu fiquei fã da série, terminei de assistir, cara, comecei a pesquisar, pô, foi cancelado, não vai ter mais. Falei, como assim, cara? Eu fiquei inconformado e comecei a stalkear. Eu vi quem que era o criador da série, que era o mesmo cara que tinha dirigido e escrito o roteiro. Eu queria muito me conectar e poder trabalhar com esse cara. Cara, eu daria um rim para atuar em um filme dele, para atuar no próximo trabalho dele. Mas eu sabia que ainda não estava na hora de adicionar ele ou de me conectar com ele, de tentar contato. Então o que eu fiz? Eu comecei a fazer o passo 1, que é estudar. Aliás, o passo 1 é saber quem me conectar, eu queria me conectar com ele. O passo 2 era estudar ele. Então eu comecei a vasculhar a informação desse cara na internet, nas redes sociais dele, todas as entrevistas que eu pudesse achar com ele no YouTube, tudo que eu achei. E daí eu descobri que a série dele tinha sido suspensa e proibida de ser veiculada. E eu pensei, opa, esse cara com certeza deve ter muito mais história para contar. Esse cara com certeza deve ter um outro roteiro que tá ali só esperando alguém que possa ajudar ele a tirar essa ideia do papel. Então essa foi a primeira oportunidade que eu vi. Mas daí eu descobri também, vendo entrevistas dele, que a maior audiência que ele teve veio do Brasil. Mas ele nunca tinha ido pro Brasil. Nunca tinha visitado o Brasil. Opa, tá aí mais uma oportunidade. Ele deve ter vontade de visitar o Brasil. Deve ter despertado esse desejo dele. E daí eu pensei, cara, esse cara é um gênio do storytelling, na minha visão. Na época e até hoje, ele é um gênio do storytelling. Com muito conhecimento, muita experiência em cinema. E com certeza ele poderia compartilhar tudo isso que ele sabe. E quem de vocês que está me assistindo aí agora, me responde, quem de vocês que está me assistindo aí agora diria não se alguém te oferecesse de você dar um workshop na sua área? Ninguém, essa é a resposta, ninguém. Eu duvido que alguém diria não, porque você se sente valorizado quando alguém pede para você compartilhar as informações que você sabe. Você sente que as pessoas te veem como um expert e uma autoridade e elas querem ter um pouquinho desse seu conhecimento e experiência que você lutou e se sacrificou por anos para adquirir. Cara, você sente que as pessoas valorizam você. E, todo mundo, cara, todo mundo quer sentir isso e quer compartilhar os seus conhecimentos com quem dá valor neles, com quem dá valor para você. Certo? Então, pronto. Tô liberando para você uma informação que vale ouro, porque eu percebi que essa era a minha isca, esse era o meu gancho para criar essa conexão com esse cara, sem pedir para ele ver meu material, sem pedir para ele me contratar, sem ele me ver como um fardo que ele não queria ter, sem adicionar nenhum trabalho para ele. O que eu fiz então? Eu entrei em contato com ele, na época, pelo Messenger do Facebook, e eu mandei uma mensagem bem simples para ele. Foi mais ou menos assim: Oi, Jason. Primeiramente, parabéns pela sua série, o The Record Keeper. Uma pena que ela tenha sido cancelada. Eu sou o Regis Terêncio, do Brasil. E você gostaria de vir dar um workshop de cinema aqui? Só isso. Eu não expliquei muito, não falei de valores e também não prometi nada. Só mandei isso pra ele. E dele respondeu logo em seguida, agradecendo pelo elogio e falou que ele tinha interesse sim, que ele gostaria de saber mais, para eu explicar um pouco mais. Mas você tá conseguindo enxergar o que eu fiz aqui? Eu fiz com que ele, sem eu mandar meu material para ele, eu fiz com que ele quisesse pesquisar sobre o Regis Terêncio. Eu fiz com que ele quisesse ver o material do Regis Terêncio,
ver o site do Regis Terêncio, ver o Facebook, olhar o Instagram do Regis Terêncio para descobrir quem que era esse cara que estava fazendo convite para ele, para ver se ele poderia confiar no Regis Terêncio. E daí eu respondi que se ele topasse, eu ia organizar então um workshop de uma semana em Campinas, na época, que era onde eu morava, para uma turma pequena, mas que seria o suficiente para pagar todas as despesas, todos os custos e ter um cachê para ele. Que seria um cachê pequeno, longe do que ele ganha, né? Mas que já seria alguma coisa. E que daí também eu marcaria algumas palestras dele em algumas faculdades e festivais pelo Brasil, para que ele pudesse divulgar o trabalho dele aí no Brasil. E vamos concordar que, de fato, não é lá um desafio você conseguir achar eventos no Brasil que queiram a presença de uma autoridade de Hollywood. Mesmo não sendo alguém conhecido, uma celebridade, mas alguém com um trabalho sólido. Então, ok, ele topou o meu convite, e daí eu corri atrás, né? Com a ajuda de outros amigos também. Mas, enfim, a história vai muito além disso. Tem ainda a parte onde eu consegui um investidor para colocar $1,5 milhão no próximo filme dele, mas não dá para contar como que eu consegui fazer isso, não dá para contar a história toda, porque a gente já tá aqui chegando, extrapolando do tempo, né? Mas, enfim, concluindo, nós viramos grandes amigos e hoje eu tô aqui, né, em Hollywood, trabalhando com ele, com o Jason, como produtor geral da produtora dele, e um outro negócio também que a gente criou juntos em sociedade, não só como produtor, mas também como ator, quando eu me encaixo no perfil, né, do personagem, e também como criador de filmes, de séries e dos vídeos corporativos e comerciais que a gente acaba fazendo para empresas do mundo todo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse é o Networking Invertido. Então, obrigado. E para quem quiser entrar em contato comigo, meu Instagram, Facebook, site, é tudo @registerêncio.